Fala pessoal, hoje nós vamos fazer o comentário das questões do caderno 4. Esse caderno serve como uma revisão dos conteúdos que a gente viu, desde função do primeiro grau até função do segundo grau. Então, algumas questões vão trabalhar sobre função do primeiro grau, outras vão ser específicas para a função inversa, que também é função do primeiro grau, e outras vão falar a respeito de função do segundo grau. Vamos começar o comentário? Na questão número 1, a gente tem aí uma questão que trabalha a função do primeiro grau. A situação é a seguinte: o salário mensal de um vendedor é R$ 750 fixos, mais 2,5% sobre o valor das vendas que ele faz durante o mês. Então, nós precisamos agora indicar qual é a expressão que representa o total do salário dele em um determinado mês. Bom, primeiro a gente tem que analisar quais são as informações que a gente tem aqui nessa questão. Se a gente está falando de uma função do primeiro grau, vamos lembrar que o formato dela seria f de x, que é igual a ax mais b. Então, nós vamos montar uma função nesse formato. Para isso, a gente precisa saber quem é a e quem é b. E fica fácil. b sempre vai ser o valor fixo que a gente tem na função, que no caso é 750. E o a seria o coeficiente angular, que nessa situação equivale a 2,5%. Pronto. Agora que a gente já sabe, a gente precisa fazer a substituição nessa função. Mas antes de fazer a substituição, a gente precisa ficar ligado de que 2,5% é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100, que equivale a 0,025. Agora sim, fazendo a substituição, a gente consegue comparar com as alternativas que a gente tem para encontrar a resposta. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 2. Essa questão também trabalha a função do primeiro grau. E aqui a gente tem um gráfico que vai nos ajudar na resolução. Mas é importante a gente entender que o nosso objetivo nessa questão aqui é encontrar o resultado de A mais B. Mas para isso, a gente primeiro precisa saber quanto vale A e quanto vale B. Então, olhando para o gráfico, a gente já consegue algumas informações. Presta atenção. Aqui eu tenho o valor de x. Justamente onde a reta corta o eixo de x, eu vou ter o valor de x, que nesse caso é 2. E aqui eu tenho o valor de b. Vamos lembrar sempre disso. No ponto de y, onde a reta corta, nós teremos o valor de b. Como que isso vai nos ajudar? Bom, se a gente quer o somatório de a mais b, nós já temos que b é igual a 3, x é igual a 2, e agora a gente só precisa encontrar o valor de a. Como fazer isso? Vamos pegar a função ax mais b e igualar a zero. Agora, a gente vai fazer a substituição de b e de x. Fazendo a substituição, nós vamos ficar com a vezes 2 mais 3 igual a zero. Resolvendo, vamos ter 2a igual a menos 3. Percebam que aqui a gente passa o 3 para o outro lado da equação, mudando o seu sinal. Isolando a, vamos ter menos 3 dividido por 2, que o resultado é menos 1/2. E agora? Agora sim, já sabemos o valor de a e já temos o valor de b. É só substituir naquela formulazinha lá em cima. Daí, é só correr para o braço. Essa questão também é muito simples, vocês só precisam tomar cuidado na hora de fazer o jogo de sinal, tá bom? Vamos para a questão número 3. Na questão número 3, a gente tem aqui uma situação que foi colocada no Enem de 2012. Eu quero aproveitar para dizer que faltou no caderno de vocês colocar essa tabelinha, mas eu estou colocando aqui para que possa ajudar vocês na resolução. Então, essa tabela mostra como foi a produção de resíduos domiciliares no período de 95 até 2005. O que nós precisamos saber é quanto seria em quilos que seria produzido em termos de lixo no ano de 2020. Será que tem como, só olhando essa tabela? Tem sim. Se a gente for perceber, nessa tabela a gente vai ver que ela vai passando o período de 5 em 5 anos. E a quantidade de lixo produzida em cada período de 5 anos é 40 quilos. Então, a nossa conclusão é que se produz 40 quilos de lixo a cada 5 anos. Vamos guardar essa informação aqui. Agora vamos raciocinar.
Se nós vamos analisar do período de 95, que é o que está aí na tabela, até 2020, que é o que ele pede na questão, quanto tempo nós estamos falando aí? Fazendo uma continha rápida, vamos ter um período de 25 anos. Lembrando que na tabela o agrupamento é de 5 em 5 anos. Então, dividindo 25 por 5, vamos ter 5 grupos de 5 anos. Agora fica fácil. Se em cada grupo de 5 anos ele produziu 40 quilos de lixo, multiplicando 40 quilos por 5, vamos ter 200 quilos a mais. Agora, a gente só precisa raciocinar o seguinte. Se ele começou com 460 quilos, aumentou 200 quilos, quanto ficou no final? É só fazer o somatório. Depois vocês vão analisar as alternativas e marcar aquela alternativa correta. Beleza? Essa questão parece complicada, mas ela também é bem simples de resolver. Basta a gente sequenciar o nosso raciocínio aqui. Próxima questão. As questões 4, 5 e 6, todas elas vão falar sobre função inversa, que foi o assunto que predominou no nosso caderno 1. Nessa função, nesse assunto, a gente viu que para que a gente possa encontrar a inversa de qualquer função, a gente precisa seguir 3 passos básicos, que são os mesmos que vocês vão realizar aqui. O primeiro passo é acrescentar o y na função. O segundo passo é trocar o y e o x de posição. E o terceiro passo é isolar o y. É claro que ao aplicar esses passos, a gente vai precisar também, ao mesmo tempo, aplicar algumas propriedades matemáticas. Mas essas propriedades são que vocês já estão acostumados a aplicar, tá bom? Por exemplo, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Na questão número 4, eu tenho a função f de x, que é igual a x ao quadrado. O que eu vou fazer? Primeiro passo, acrescentar o y na função. Então, fica y, que é igual a x ao quadrado. O segundo passo é trocar y e x de lugar. Então, eu vou ter x aqui e o y vai ficar aqui. O último passo é isolar o y. Como esse y ele tem uma potência, para me isolá-lo, eu preciso aplicar do outro lado o inverso da potenciação, que é a radiciação. Então, eu vou ter y que é igual a raiz de x. Essa é a minha função inversa. Então, esses mesmos passos vocês vão aplicar nas outras questões. Eu resolvi essa questão para que vocês possam ver que é simples. É só você sequenciar. Primeiro, acrescenta o y. Depois, troca y e x de posição. E, por último, isola o y. Lembrem-se de aplicar as propriedades matemáticas ao vocês resolverem esses passos. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, que eu vou colocar logo em sequência, eu vou explicar como vocês vão resolver as questões de 7 a 10 desse caderno. Até lá!